Muito boa tarde a todos vocês. Queria, mais uma vez, dar boas-vindas a todos que estão aqui presentes hoje no nosso workshop com o tema de eficiência energética na indústria do projeto A Manutenção, com o Raimundo Aragão, que já é uma pessoa que participou do nosso outro workshop, e agora ele está aqui de novo convidado. Queria, mais uma vez, agradecer ao Ministério da Educação, a GZ, a BSGD e ao Papo Trouxe e a Anima, que liberou o Raimundo para participar disso. Então, o professor Raimundo, ele é engenheiro mecânico, especializado em gerenciamento de projetos e negócios de petróleo e gás, e mestrado em engenharia de produção. Tem aí um currículo bem longo, e ele é gerente da Anima. E hoje ele vai falar para a gente sobre a eficiência energética na indústria do projeto da manutenção. Como a gente sempre faz aqui, né? À tarde, vocês podem mandar as suas dúvidas aqui no nosso chat. No final da apresentação eu vou ler, e aí a gente tem uma discussãozinha ao final até umas 3h20, 3h30. Raimundo, muito obrigada. Não, obrigado a você, obrigado a vocês que estão participando. A ideia é uma conversa, né? A gente tem pouco tempo aqui para falar de um assunto tão vasto, e é para chamar a atenção de alguns aspectos que nem sempre a gente observa quando fala de eficiência energética, e mais ainda quando fala de eficiência na indústria. O convite veio a partir da GIZ, né, que apoia essa iniciativa, e veio com um título proposto, que eu não vou me lembrar qual era. Então, eu falei, poxa, vamos tentar dar uma esticada nisso aí, para pelo menos despertar assim, a curiosidade, né? A gente não vai se aprofundar, mas pelo menos chamar a atenção, né, de quanta coisa a gente tem para explorar quando fala de eficiência energética na indústria. Certo? Então, estão aí todos os patrocinadores, o apoio dessa iniciativa. Eu confesso que ainda não vi os outros vídeos lá no canal, mas tendo tempo, vou dar uma olhada lá, que com certeza o conteúdo é bastante rico e o nível, né, sem dúvida alguma, elevado. Temos aqui a nossa figurinha típica da indústria, né, aquele telhadinho, né, que raramente a gente vê, uma chaminézinha também, que é outro símbolo de indústria, né? E aqui a barrinha das eficiências, que nós já estamos acostumados a ver em geladeiras, fogões, ventiladores, lâmpadas, né? E é um pouco essa ideia, como é que nós podemos trabalhar do projeto à manutenção, né, pensando em aumentar, em incrementar a eficiência energética, o desempenho energético dentro das indústrias. E sempre que a gente fala de indústria aqui no Brasil, né, nós estamos falando aqui do segundo maior setor consumidor final de energia. Aqui são dados do Balanço Energético de 2025, referente a 2024. A indústria é um pouquinho, né, tem um consumo total de energia ligeiramente inferior ao setor de transporte no Brasil. Corresponde a 31%, transporte 32%. Porém, o setor industrial é o maior consumidor de eletricidade, né, desculpem, essa pizza aqui representa todas as fontes energéticas utilizadas aqui no país. Quando falamos de eletricidade, a indústria permanece como o maior setor consumidor. No caso do gás natural, o setor industrial é o segundo maior setor consumidor, de acordo com os critérios de classificação, né, de rateio utilizados no Balanço Energético Nacional. Fica atrás, por exemplo, do setor de geração de energia. Bom, geração de energia, termoelétrica, não deixa de ser uma indústria, né? São equipamentos industriais, né, com a finalidade de converter gás natural em eletricidade. O terceiro setor maior consumidor de gás natural é o setor energético. No balanço energético, o setor energético corresponde ao quê? À indústria de energia. É o consumo próprio das próprias unidades geradoras de eletricidade, né, somado principalmente aos setores de refino de petróleo e também ao setor de produção de etanol, né, que também são indústrias. Então, o gás natural, né, para o gás natural, a indústria, somando aqui 30, 35, 65, mais 2, quase 80% do nosso gás natural, né, utilizado aqui no Brasil, é aplicado a instalações industriais. Né? E embora nessa categorização do balanço, né, como eu comentei, uma termoelétrica não seja uma indústria, os princípios de gestão energética de uma indústria de transformação, né, convencional, tradicional, também podem ser aplicados a setor de a geração de eletricidade, assim como no setor energético, refinaria de petróleo
ou destilaria de etanol. O que a indústria tem, né, alguns pontos relevantes, alguns aspectos relevantes em comparação, né, aos outros setores consumidores? Bom, um primeiro, que chama a atenção logo, é a diversidade de fontes energéticas utilizadas e usos, né, dessas fontes energéticas. Enquanto um setor residencial, né, se concentra em eletricidade e algum combustível para cocção, na preparação de alimentos, gás natural, GLP, né, o setor de transporte está muito concentrado em diesel, gasolina, etanol, comercial, essencialmente eletricidade, prédio público, essencialmente eletricidade, e assim vai, né? A indústria utiliza diferentes fontes. Então, isso depende do tipo de indústria, né, do qual produto, e também da localização. Então, por exemplo, quem está lá no interior de São Paulo, em indústrias químicas, vão ter uma disponibilidade de bagaço de cana que podem ser incorporadas à, né, à matriz energética, como podem ser utilizadas, o bagaço de cana pode ser utilizado como uma fonte energética. Vocês aí em Santa Catarina, tem tempo que eu não visito a indústria em Santa Catarina, mas era uma coisa que me chamava muito a atenção, quando você se afasta do litoral de Santa Catarina, você tem uma presença de lenha bastante relevante. Você tem subprodutos de petróleo que não teriam uma destinação muito nobre, digamos assim, óleo combustível, resíduo asfáltico, que muitas indústrias utilizam como fonte energética. Então, essa é uma característica, né? Uma diversidade de fontes e também de usos. Se você olhar uma residência, nós temos lá iluminação, nós temos cocção, refrigeração, temos lá equipamentos eletrônicos, né? Comércio, nós temos ar-condicionado, né? Bastante relevante. Em indústria, nós temos processos de aquecimento, aquecimento em alta temperatura, nós temos refrigeração em baixa temperatura, né? Nós temos movimentação, nós temos conformação, né? Nós temos transformação, né, que utilizam a energia. Então, tanto as fontes como os usos na indústria são mais diversificados em comparação aos outros setores. Uma outra característica da indústria são equipamentos de grande porte. Se eu pensar na minha casa, acho que o equipamento de maior potência hoje lá deve ser o que? O ferro elétrico, ou talvez o aquecedor da água, não sei, né? Que está lá situado em 1 kW, 1,5 kW. Né? Quando eu penso numa indústria, e aqui essa figurinha aqui para destacar-se uma grande indústria de processo, nós temos equipamentos de centenas de quilowatts, megawatts, às vezes, né, sendo utilizados. Então, isso traz uma condição, né, para nós, aqui, no tema de eficiência energética, que qualquer economia num equipamento de grande porte é muito mais representativa, né, em termos absolutos, do que uma economia no equipamento de pequeno porte. Outra coisa, indústria, pensando aí em indústria de transformação, energia tem um impacto direto na atividade fim. Né? Ou seja, precisa-se de energia para se ter transformação, para se ter produção, para se ter fabricação de alguma coisa. Né? Ok, no shopping center, se faltar energia, todo mundo vai sair do shopping center para a atividade, isso é verdade, no supermercado, a mesma coisa. Né? Mas pensem que o produto da indústria, né, o equipamento, seja uma lapiseira, uma calculadora, né, o que for, tem um conteúdo de energia, né? Ou seja, o produto da atividade tem energia contida nele. Outra característica, e aí, lógico, varia de acordo com o tipo de indústria, os processos utilizados, é a relativa possibilidade de substituição das fontes energéticas e também a possibilidade de autoprodução de energia. Né? Num passado não tão distante, né, eu peguei muito fortemente essa transformação, praticamente não havia gás natural disponível no Brasil para consumo final. Né? Hoje está presente, acho que no Ceará, talvez, até o Rio Grande do Sul, todo o litoral, toda a faixa litorânea do Brasil tem gás natural disponível. Né? E muitas indústrias o que fizeram? Converter equipamentos, caldeiras, fornos, de uma outra fonte energética, óleo combustível, né, gás liquefeito petróleo, para gás natural. Né? Essa intercambiabilidade, essa possibilidade de troca de fonte energética, também é uma característica, né, mais presente, mais evidente na indústria. E também a autoprodução de energia. Né? Se nós formos olhar a capacidade, eu não tenho como produzir eletricidade na minha casa.
Você mora num apartamento. Tá bom, eu tenho hoje painel fotovoltaico, coisas assim. Mas na indústria é muito mais evidente essa capacidade dela se tornar também autoprodutora, né? Seja pela instalação de uma planta de geração própria, né, individual e particular dessa indústria, seja pelo aproveitamento, né, de, por exemplo, calor que sai de fornos, né, de outros equipamentos térmicos, você pode converter, né, esse calor em outra fonte energética, eventualmente até mesmo em eletricidade. Por fim, o impacto, né, do custo da energia no produto final. Essa é uma questão de sobrevivência. Não é por um acaso que tem aí hoje uma grande discussão global, não vamos puxar esse fio, pelo amor de Deus, né, de liberar o uso de petróleo, a instalação de data center, onde tem fonte energética, mas dá para perceber o quanto é relevante para a atividade a disponibilidade de energia e o custo associado a essa energia. Não é à toa lá que essa é uma das grandes brigas lá do Trump nos Estados Unidos, é para disponibilizar energia a baixo custo para tentar reativar a indústria norte-americana. Então, quando a gente fala de energia na indústria, a gente está falando somente, né, no conforto das pessoas. É o próprio negócio e negócio associado à sobrevivência da atividade. A energia é relevante nisso também. Quando nós pensamos em eficiência energética na indústria, eu estou chamando aqui de tradicional, e entre aspas, não é de maneira nenhuma demérito, depreciativo, obsolescência, não. É só para chamar como a gente costuma pensar em eficiência energética na indústria. A gente pensa em sistemas isolados, possibilidades de otimização isoladas, seja de um equipamento, de um sistema, um processo, alguma coisa assim. Normalmente, nós temos um equipamento original, que já está lá funcionando, que tem uma eficiência, um desempenho conhecido, se avalia a oportunidade da troca de um novo equipamento. E essa viabilidade é tanto técnica, né, eu tenho que saber se aquele equipamento atende o processo, né, e principalmente econômica. Uma vez que a energia, o custo com a energia é parte do negócio, é uma parte muito importante do negócio, a viabilidade econômica também dessa substituição, dessa oportunidade de otimização de equipamento de um processo, né, é igualmente relevante, e aí se tem a decisão. Eu faço uma análise técnica e econômica de substituir um equipamento, né, e tomo uma decisão com base na combinação desses critérios técnico e econômico. E o que é aqui? Essas duas figurinhas aqui são só para ilustrar aqui a eficiência, a evolução da eficiência dos motores de combustão de ciclo Otto. No início do século passado, essa eficiência era abaixo de 5%. Né? No final do século passado, estava em torno, perto dos 30%, que é o limite teórico, né? O limite termodinâmico desses equipamentos. Essa outra figurinha é só para mostrar a evolução do peso, né, por potência dos motores elétricos. Lá no final do século XIX, né, um motor de 1 kW pesava algo como 90 quilos. Hoje esse peso reduziu-se para 7 quilos. Hoje não, já também no final do século passado. Isso mostra o quê? Que a indústria de equipamentos busca ser mais eficiente também nos produtos que ela oferece. E isso dá oportunidade para que nós, dentro desta visão, eu estou chamando aqui de tradicional, busquemos maior eficiência na indústria. Ainda nesta visão tradicional, né, quais são as principais estratégias? Né? O que eu quero ao usar energia? Eu quero um serviço energético. Eu quero que a energia seja convertida para, né, resultar em alguma coisa útil para mim. Isso pode ser equipamento, pode ser aquecimento, pode ser iluminação, pode ser tração, pode ser conformação, pode ser mudança de propriedade, né, um processo químico e por aí vai. As minhas estratégias buscam o quê? Ou eu reduzir esta quantidade do serviço energético solicitada, né, ou eu, eventualmente, reduzir as perdas na conversão, desde a energia que está lá na entrada, né, da minha indústria até o final do serviço energético. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com equipamentos mais eficientes, ou seja, que a minha conversão
da energia na entrada até o serviço energético resulte em menor volume de perdas, ou eu posso reduzir mesmo o meu tamanho, né, a minha quantidade de serviço energético requerida. Quando eu faço, por exemplo, a troca de um motor de alto de um rendimento por um de mais alto rendimento, em princípio, eu não estou alterando aqui o serviço energético, eu estou fazendo o quê? Eu estou reduzindo minhas perdas nessa conversão da energia elétrica em energia mecânica. Quando eu faço, por exemplo, aproveitamento de iluminação natural, né, que mesmo na indústria pode ser feito, eu estou reduzindo o quê? A minha quantidade de serviço energético requerida, né, e o serviço energético, nesse caso, é a iluminação artificial, a iluminação elétrica. Então, eu posso ter redução de perdas ou redução de serviço energético, da demanda energética lá no final da minha linha, do meu processo. Né? Essas são as estratégias convencionais, é o que eu estou chamando aqui de uma visão tradicional de eficiência energética. Não, mais uma vez, isso quer dizer que isso é ruim, que isso é superado? Não. Isso quer dizer que a gente tem que continuar fazendo isso. E nós vamos continuar fazendo isso. Na indústria também. Aqui está um exemplo clássico, né? Quando a gente olha aqui, isso aqui é um equipamento, né? Um motor, um acoplamento e uma bomba aqui, hidráulica, uma bomba centrífuga, né, hidráulica. É um conjunto típico, a maioria das instalações possui isso, ou para água de uso, ou para circuitos de refrigeração, ou eventualmente para processo. E o que eu posso fazer, né, ainda, né, olhando somente esse conjunto motor, bomba e acoplamento? Eu posso pensar na substituição do motor, isso vai me dar 3 a 6% de economia. Eu posso pensar em um acionamento com o inversor, minha economia pode chegar até 40%. Eu posso pensar em automação, pode me dar uns 10% de economia. Eu posso tratar o alinhamento, né, da bomba e do motor, vai me dar aí em torno de 1% de economia. A gente vai voltar a falar sobre isso. Eu posso pensar também na substituição do acoplamento, está aqui encoberto, né, para essa proteção, pode me dar um outro 1% de economia. Eu posso trocar o rotor da bomba, pode me dar até uns 4% de economia, sem falar de todos os ganhos que eu possa ter adicionais no sistema hidráulico e também na operação desse equipamento. Então vejam que um conjunto extremamente simples, que está presente na maioria das indústrias, tem inúmeras oportunidades aqui de economia. Qual é a grande questão? É a forma como a gente passa a tratar essas oportunidades. Então, esse é o desafio e essa é a proposta aqui dessa conversa hoje. É deixar uma visão simplesmente de equipamento A substituindo por equipamento B de maior eficiência e tentar ver um conjunto mais amplo, né, de oportunidades do projeto à manutenção, que foi o título, né, dessa apresentação. Tá? Então, aqui, mais do que simplesmente uma eficiência pontual, localizada, uma ação individualizada, o que se propõe é um tratamento, uma visão agora nova de gestão energética. Então, eficiência energética, essa troca de equipamentos, a melhoria de um processo específico, passa a fazer parte de um contexto mais amplo. E aqui estão algumas definições. Tem uma que, esses aqui são os autores, né, dos mais antigos manuais de gestão energética, que define gestão energética como uso eficaz e criterioso da energia para maximizar lucros, isto é, minimizar custos, e alcançar maior competitividade. Vejam que é uma visão, uma definição, né, bastante focada, que enfatiza muito a questão do negócio. Ou seja, gestão energética, reduzir custo e, com isso, aumenta minha competitividade. Excelente, perfeitamente alinhado e, digamos assim, diretamente na veia do interesse da indústria. Uma definição aqui do Ministério do Meio Ambiente, tá, uma publicação do MMA, né, define gestão energética como a adoção de medidas que visam otimizar a utilização de energia por meio de orientações, direcionamento, proposta de ações e controle sobre recursos humanos, materiais e econômicos. Por que eu acrescentei essa definição? Porque chama a atenção aqui que gestão energética não é só equipamento, não é só tecnologia, não é só hardware, né? Tem fatores humanos e fatores econômicos associados. E aqui vem outras definições, vamos pular essas duas, e no final chegar aqui na da Carbon Trust. Carbon Trust é
empresa britânica que foi originada num programa, né, de eficiência público dele, lá dos anos 80, que é uma referência muito interessante. Quem gosta de eficiência energética, né, convém sempre dar uma visitada lá no site deles. Qual é a definição da Carbon Trust? Gestão energética, o uso sistemático de gestão e tecnologia, né, para melhorar o desempenho energético de uma organização. Então, misturando todas essas definições, a gente percebe o quê? Que a gestão energética busca maximizar o resultado final, né? Podemos enfatizar até redução de custos, tem fatores humanos associados, né? Tem questão de coordenação, uso de gestão, né? Ou seja, como fazer as coisas, o que fazer, né? Combinado com tecnologia para melhoria do desempenho energético. Então, a gente sai de uma visão isolando lá uma medida, um equipamento, a gente deixa lá bomba e motor e tenta ver toda a organização como parte de um processo de gestão orientado à melhoria do desempenho energético. E por que, né? Vamos voltar lá para o título da apresentação, do projeto até a manutenção. Né? A gente tem que entender que a gente parte de duas. A gente aceita duas verdades, digamos assim, quem começa a praticar gestão energética. Primeiro, que energia é uma despesa gerenciável. A gente não gerencia, vou dar um exemplo aqui também, doméstico, eu não gerencio o valor do IPTU do meu apartamento. A prefeitura define, eu pago ou viro, né, vou ter meu nome lá inscrito na dívida do município. Eu não gerencio isso. Energia, custo com energia, eu tenho como gerenciar. E é essencialmente, né, se a gente não acreditar nisso, não adianta buscar muita coisa, né, adicional. Né? E também o segundo princípio é de que sempre é possível melhorar. Se eu entendo, se eu, né, me acomodo e falo assim, não, já cheguei no máximo de eficiência possível, não tenho como reduzir custos, eu também não saio do lugar, eu não tenho muito o que fazer. Então, se a gente acredita que é possível gerenciar e sempre é possível melhorar, né, e vale a pena fazer gestão energética. Né? E como é gestão, assim como a gente não faz gestão olhando somente um número, um resultado, mas temos que olhar todo o processo, eu preciso saber onde se gasta energia, como se gasta energia, quando, né, temporalmente, né, se gasta energia e quanto, qual a quantidade de energia gasta. Isso me permite, né, me leva a alcançar condições de melhoria, identificando as necessidades e, fundamentalmente, agir. Também não adianta, eu posso fazer aqui, posso melhorar o desempenho energético aqui, treinando o pessoal, reduzindo o tempo de parada, trocando equipamento. Se eu não faço nada, eu não evoluo, eu fico onde estou, eu não faço gestão. Eu fico só né, no plano das ideias. E agora, como é que a gente consegue ver, né, a importância, né, de um projeto orientado à eficiência energética, operação, né, manutenção, né, além daquela visão convencional do diagnóstico energético, da auditoria energética, né, da limitação da oportunidade? Eu volto a dizer, a gente não descarta isso, de forma alguma, né, mas aqui é um exemplo, né, só para, aproveitando o ambiente aqui acadêmico de sala de aula, né, você vê que não tem número, não tem nada, mas é uma questão relevante. Por exemplo, né, isto aqui é uma figura que ilustra a variação do rendimento, né? Aqui no eixo horizontal é a capacidade de um resfriador de líquido, no eixo vertical é o seu rendimento. Um dia a gente marca uma apresentação só para falar sobre ar-condicionado. Tá certo? Mas o que a gente vê? Que o rendimento energético desta máquina, deste resfriador de líquidos, varia em função da capacidade. E, por exemplo, ao contrário de um motor elétrico, né, que sempre tem um perfil, um motor de indução elétrica, sempre tem um perfil comportado de maior carregamento, maior eficiência, o resfriador de líquido não tem a maior eficiência no ponto de máximo carregamento. Tá? A gente vê aqui a capacidade e aqui vemos, né, o comportamento do rendimento dessa máquina. Então, para uma instalação que, por exemplo, que utilize 90% da capacidade total em 10% do tempo, o que é mais vantajoso? É comprar uma máquina que tenha capacidade total, que tenha capacidade total, ou comprar duas máquinas que tenham, né,
rendimentos, a capacidade de metade da total, porém com rendimentos diferenciados em função do carregamento. Eu não consigo dizer qual é a melhor resposta, porque eu não sei o preço de uma, não sei qual o tamanho, se tem algumas implicações de mudança de hidráulica. É só um exercício conceitual. Qual é a resposta? É que nós temos que fazer as contas. Isso que num projeto. Então, o Thales está fazendo, gerente de uma indústria de plástico, está fazendo uma ampliação, vai botar uma nova unidade lá de injeção de plástico, ele vai parar ainda no projeto, ao invés de ele instalar a máquina, 10 anos depois, fazer análise, um diagnóstico energético, não, opa, ainda no projeto ele vai parar, fazer as contas e tentar entender qual é a melhor decisão. Se 2 máquinas, metade da capacidade, ou uma única máquina com capacidade total. Né? Isso é eficiência no projeto da instalação. Uma outra questão, e aí esquecendo a máquina toda, todo o equipamento, mas olha que interessante, isso aqui são curvas, aí, eu sou engenheiro mecânico, né, como a Amanda me apresentou, a gente não consegue se livrar da engenharia mecânica. Aqui são curvas características de uma bomba hidráulica, aqui são esse grupo de curvas, digamos assim, em função da rotação. Vamos olhar aqui só um grupinho aqui, esse grupo superior. O que mostra esse gráfico? Né? Aqui no eixo horizontal é a vazão, no eixo vertical é a altura manométrica, ou seja, a pressão com que a bomba entrega, né? No caso aqui a água, pensando em água, e entrega esse fluido que está saindo da bomba. Né? E o que são essas curvas aqui plotadas? Né? Essas primeiras curvas aqui, essa primeira família de curvas, se refere ao tamanho do rotor. Né? O rotor é a parte rodante, né, dentro da bomba, que é que transfere energia para o fluido, para a água, e aí permite vazão e altura manométrica. Então, essas linhas são diferentes diâmetros de rotor, e essas outras curvas aqui são diferentes rendimentos para cada ponto de operação e para cada rotor. Bom, também sem fazer conta, sem se preocupar com isso, mas conceitualmente, o que a gente pode observar? Que a gente pode ter para uma mesma altura, para uma mesma vazão, desculpa, e uma mesma altura, a gente poderia selecionar diferentes rotores com diferentes rendimentos. Então, a seleção de um componente de uma bomba afeta o rendimento, afeta o desempenho energético desse equipamento. E nós estamos falando o quê? Que cada linha dessas aqui é uma variação em torno de 3%. Ou seja, eu posso economizar 3% de energia no bombeamento somente pela seleção adequada do rotor dessa bomba. E isso é eficiência no projeto. Tá? É lógico, a gente poderia fazer também essa avaliação, eventualmente uma troca, um ganho nessa substituição, né, de rotor, por exemplo, num momento de manutenção, de parada, né, de overhauling, de substituição, de final de vida útil do rotor, a gente pode parar e analisar. Por que isso? Qual é a mensagem? É que nós temos oportunidade no dimensionamento de um componente de um equipamento. Esta que é o relevante nesse slide. Então, saindo do projeto, uma operação eficiente. Puxa, a indústria, você faz o projeto, instala equipamento, ele vai passar lá anos operando. A gente tem que observar também a operação para que ela seja eficiente? Sim. Aqui uma outra figurinha também só para efeito ilustrativo. No eixo, aqui é para compressores de ar. Tá? No eixo horizontal é a pressão, né, absoluta, essa descarga do compressor. No eixo vertical é a potência requerida. Né? Então, o que a gente vê? Essas linhas são diferentes para compressor de 1, 2 ou 3 estágios. Não interessa, mas vamos ficar na linha vermelha, que é mais visível. O que a gente vê? Que quanto menor a potência, ou seja, quanto mais para a esquerda eu caminhar aqui na minha potência de saída, desculpe, na minha pressão de saída do compressor, menor vai ser a potência requerida, menor vai ser a energia consumida para acionar esse compressor. Né? E quem conhece a indústria, compressor de ar é um equipamento que deve estar em, sei lá, 90% das indústrias tem um compressor de ar, nem que seja só para limpeza de peça, alguma coisa menos nobre,
em muitas é parte do processo mesmo, e é muito comum essa situação. Isso aqui é meio... parece piada, não deixa de ser engraçado, mas no fundo é triste, porque é uma situação muito comum que a gente encontra quando vai visitar a indústria. Então, imagina um processo, uma determinada instalação, que a pressão requerida de trabalho é de 6 bar e o compressor está entregando 8 bar. Né? Aí, né, que vem a suposta piada. Né? Por que não reduzem a pressão de trabalho? Porque sempre foi assim. Quem já trabalhou em auditoria energética, em indústria, deve ter ouvido inúmeras vezes respostas desse tipo. Por que você não é mais eficiente? Não, quando eu entrei era assim, o operador antigo me ensinou que tem que ser assim, desse jeito, e com isso está se desperdiçando uma oportunidade, né, de melhorar o desempenho energético, né, da instalação, simplesmente mudando um ponto de operação, no nosso caso aqui, um compressor de ar. Isso vale para a pressão de vapor, isso vale para a temperatura de água gelada, para a temperatura de água quente, vale para um monte de processos, um monte de usos energéticos, em que simplesmente a operação não questiona e não busca ser mais eficiente do ponto de vista energético. Imagina que vários de vocês já tenham vivido situações parecidas com essa. Como eu falei, infelizmente é muito comum. Tá? Então, vimos projetos, vimos operação e como é que a manutenção contribui também para a eficiência energética. Vamos pegar mais uma vez um exemplo aqui de motor, acoplamento, bomba. Né? Quem trabalha com operação, manutenção, tem instalação, enfim, quem conhece a indústria um pouquinho sabe que esses equipamentos têm que funcionar, né, em operação, eles devem estar, na medida do possível, né, com mínimo desalinhamento. Desalinhamento causa o quê? Causa ruído, elevação de temperatura, desgaste do equipamento, perda de rendimento. Aqui foi uma figurinha que eu achei só para ilustrar os diferentes tipos de não alinhamento. Né? A figura que interessa é essa aqui. Tá? No eixo horizontal é o valor do desalinhamento, né, em polegadas no caso, e aqui quanto é a variação no consumo, por causa desse desalinhamento somente. Tá? Eu vou ser sincero, eu acho esses números que achei um tanto quanto exagerados, mas para ilustrar, eu mantive. Então, um pequeno desalinhamento, né, pode resultar em perdas de 2%, 3%, até 10%, segundo essa imagem, né, de energia por conta de não alinhamento. E quem já trabalhou montando bomba, esse aí foi um dos meus primeiros empregos, né, ainda como estagiário na engenharia mecânica, era fazer alinhamento de bomba numa indústria petroquímica. Foi muito divertido, né, até a terceira bomba, a partir daí já virou um negócio muito chato, mas enfim, é uma operação bastante simples, trivial, e que, né, a maioria dos profissionais mecânicos, né, consegue fazer sem, grandes investimentos, sem maiores dificuldades. Então, a manutenção, né, deve se preocupar, um exemplo, né, com realizar periodicamente alinhamento de equipamento. E, infelizmente, né, também a gente ouve muita coisa na indústria do tipo, basta fazer alinhamento uma vez. Ou seja, como se o equipamento não perdesse alinhamento ao longo da operação. Quem tem carro sabe que, né, você troca o pneu, vai lá, rodízio, etc., tem que fazer o alinhamento e esse alinhamento, uma hora, tem que ser refeito, porque vai andando, vai caindo em buraco, o que for, o carro pede o alinhamento, você desgasta o pneu, mais consumo de combustível e por aí vai. Outra frase que a gente ouve muito, né? Acoplamentos flexíveis compensam possíveis desalinhamentos. Também sem querer dar uma aula, o acoplamento é uma peça que une, né, motor, né, acionador e acionado, né, tem diferentes modelos, alguns deles são chamados de flexíveis porque tem componentes, né, normalmente de borracha, algum elastômero, que permite o mecânico mal formado ou preguiçoso se manter empregado. Ao invés deles buscar um alinhamento, né, próximo a zero, ele pode deixar instalar lá o conjunto, né, acionador, com algum desalinhamento, porque este tipo de acoplamento flexível, né, vai fazer rodar a máquina, porém de uma forma não eficiente.
E uma outra questão também que é bem interessante, né, por que eu tenho que fazer o alinhamento com o equipamento aquecido? Né? Imagina que você tem aqui, por exemplo, uma bomba que está rodando água a 90 graus. Por exemplo, né? Todo mundo sabe, né, eu acho que todos aqui sabemos, que você vai ter uma dilatação desse equipamento. Na medida que eu saio, temperatura ambiente, lá, 20 graus, 25 graus, começa a trabalhar, né, circular fluido a 90 graus, essa bomba vai se dilatar. Da mesma forma, um motor parado, um motor frio, né, na medida em que ele começa a trabalhar, ele vai atingir uma temperatura que não é a mesma dele desligado. Né? Vai se dilatar, vai, aspas, perder o alinhamento dele a frio. Então, qual é a situação ideal? É você rodar os dois equipamentos, atingir a condição, né, esperada de operação e fazer o alinhamento, né, logicamente, os equipamentos desligados, mas fazer o alinhamento com as máquinas nas temperaturas esperadas de operação. Isso por quê? Porque eu, fazendo o alinhamento a frio, posso estar perdendo, né, posso não estar considerando futuros desalinhamentos por conta do ponto de operação. E, mais uma vez, isso é relevante? Bom, é olhar a figura aqui, a gente está falando aqui em centésimos de polegada, e aqui, percentual de perda de energia. É relevante. Considerando que o alinhamento é uma operação que dura meia hora, uma hora, você não tem, né, você não precisa comprar um hardware específico para aplicar no alinhamento, você tem lá dois relógios comparadores, um bom mecânico faz alinhamento, calços, né, calibrados. Enfim, é para mostrar o quê? Que manutenção faz parte também da nossa visão mais ampliada de gestão da energia. Então, para meio que, né, consolidar isso aqui, nós temos a gestão energética aqui do projeto da manutenção, aqui eu pintei de vermelho, Amanda, espero que não brigue comigo. A gente tem que pensar desde o projeto, dimensionamento adequado, eventualmente uma modelagem, uma simulação, né, como é que o equipamento vai funcionar, análise econômica, aquisições, qualificação de fornecedores, teste e ensaio, né, comissionamento, aquela operaçãozinha que nem sempre é observada. Você compra equipamento, está lá em desespero, fábrica parada, instala, liga, põe para rodar, não se preocupa ver se está tudo funcionando como previsto, está os pontos de operação, medir vibração, alinhamento na partida, e por aí vai. A operação que envolve, né, definição de procedimentos, ao invés de ser aquela velha história do sempre foi assim. Raimundinho, que trabalhava aqui antes, me falou que era 8 bar, estabeleceu o procedimento, né, buscando maior eficiência, treinamento de pessoal, monitoramento, acompanhamento, a definição de metas de desempenho, que é uma coisa também importantíssima, né? Nós trabalhamos sempre orientados a metas, é uma visão de gestão, né? E ações também relacionadas à manutenção, também definir procedimentos, trabalhar com instrumentos calibrados. Não adianta a gente fazer uma leitura e imaginar precisão se eu não tenho equipamento, né, verificado quanto à sua calibração. Essas ações de modernização, um exemplo que eu dei, né, da substituição lá do rotor, pensado também na etapa de manutenção, não precisa ser simplesmente uma nova construção, uma nova reforma completa, não. Às vezes a manutenção permite que você faça, né, um ajuste, uma adequação orientada a maior eficiência. E todo esse ciclo do projeto, a manutenção, né, isso aqui é realimentado com feedback, com retorno de informação, lições aprendidas. Né? Quantas vezes a gente aprende e não comunica, não registra que a gente aprende, e normalmente o melhor aprendizado é em cima do erro, com uma visão, né, sempre de melhoria contínua. Aquela premissa de que a gente sempre pode melhorar. E falando agora de melhoria contínua, sistema de gestão, essa aqui é uma figura que vem do manual do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Todo mundo já viu uma figura parecida com essa. Pode não ter sido relacionada à gestão da energia, eficiência energética, mas já vimos isso em melhoria de pessoal, redução de custos, redução de matéria-prima, redução de tempo, né? E essa figurinha, vamos chamar aqui universal, né, é simplesmente a representação de um ciclo de melhoria contínua. É o compromisso, e peço desculpas porque a figurinha está em inglês, tá? Não tive tempo de
ajustá-la para o português, é o compromisso da alta administração, definição de metas, criação de um plano de ação, implementação desse plano, avaliação dos resultados, né, reconhecer os resultados alcançados. Isso aqui é realimentado, sempre buscando, né, novas metas, né, uma evolução contínua dos objetivos e do desempenho energético. Tá? Esta é uma figurinha, como eu comentei, do Departamento de Energia, e nós aqui no Brasil, nós vamos agora começar a falar aqui já de um contexto mais específico, que é dessa norma aqui, ISO 50001. Tá? Na verdade, é uma família de normas, mas a 50001 é a norma principal, a norma de referência. Também traz um modelo de gestão energética, também baseado em famoso PDCA, né? Planejamento, apoio à operação, avaliação de desempenho, melhoria, tudo isso girando, né, em torno de uma liderança. E o que é interessante, né? Quem não conhece a 50.001, mas conhece a 14.001, 9.001, essa figurinha aparece lá nas outras normas também de gestão. Todas as normas de gestão ISO estão meio que convergindo para um desenho unificado. Então, qual é a visão? Né? É que esse sistema aqui de gestão energética orientado, né, e baseado em melhoria contínua é inserido dentro de um contexto da organização. Não se faz gestão energética pensando somente na gestão energética. Não. Se faz gestão energética pensando em toda a organização, em toda a empresa. Né? E isso é afetado por questões internas e externas, preço do combustível, restrição de fornecimento, disponibilidade de fornecedor, são questões externas que afetam o nosso sistema de gestão de energia, necessidade e expectativa das partes interessadas. Parte interessada é todo mundo, né, que está de olho na organização. Isso é governo, isso é acionista, isso é o banco que financia, isso é a fiscalização, isso é a ONG que acompanha a operação daquela fábrica, ou que seja. Todos esses elementos externos influenciam, né, a organização quanto à decisão e quanto ao funcionamento de um sistema de gestão, no nosso caso, gestão da energia. Ainda seguindo, já nessa norma ISO 50001, a ABNT ISO 50001, uma questão também que é interessante é que a avaliação do desempenho energético, ou seja, quão bem, o quanto eu estou bem, a gente vai buscar a gestão com base em indicadores de desempenho. Aqueles famosos KPI agora perseguem a gente em todo lugar. Então, eu tenho uma conta corrente, tenho minha conta de investimento, eu tenho lá meus indicadores de desempenho da minha carteira. Quanto rendeu acima do CDI, quanto eu tenho de liquidez em 30 dias, liquidez em 60 dias, desempenho. Aí tem lá uns índices específicos do mercado financeiro que eu não entendo direito, por isso não vou me atrever a falar. Nós vamos trazer isso também para o nosso sistema de gestão energética. Então, nós vamos acompanhar o desempenho, que o que interessa é o quê? É o resultado que a gente alcança com base em indicadores. Né? Aqui é uma representação diferente, né, de um dashboard. Nós temos aqui o velocímetro, nós temos números, nós temos indicação se está melhorando, se está piorando, se está estável. Enfim, essa representação aqui é livre e sempre é a mais adequada, né, de acordo com a organização. E fica esta recomendação aqui, que o melhor dos mundos é quando você consegue integrar o teu sistema de gestão energética, da energia, aos outros sistemas de gestão da empresa. Em indústria é muito comum você visitante, né? Vou visitar aqui, sabão em pó. Aí você está andando lá pelo corredor, tem lá, fixado no mural, lá os indicadores, quanto nós produzimos, qual foi o nosso índice de perda, quantas horas alocadas. Né? Todo mundo faz gestão hoje por indicador. Às vezes o indicador é um número absoluto, pode ser. Às vezes são combinação de diferentes parâmetros, né, que resultam em um índice ou um indicador para facilitar a atividade de gestão. O que nós queremos? Qual é a proposta? É que nós usemos indicadores e tenhamos um sistema de gestão de energia que converse, né, que seja amigo dos outros sistemas de gestão da indústria. É muito mais razoável nós pensarmos nisso.
Né? Aqui é só para ilustrar que nós definimos os indicadores de interesse. Eu quero meu sistema de gestão de energia, eu tenho um indicador que é número de vezes que Chiquinho abre a porta. Bom, se isso interfere no desempenho energético da organização, não é um indicador relevante. Mas saber quantas vezes Chiquinho abriu a porta ao longo de um dia não muda o consumo, não muda, né, a, a, a relação energia-produto da minha indústria, é um indicador desnecessário. Então, a gente define indicadores de interesse. Como é que eu coleto? Como é que eu obtenho esse indicador? Eu vou simplesmente pegar o valor de produção, ok, esse número já é disponível. Não, eu vou precisar criar um sistema aqui que vai fazer a medição em tempo real da temperatura, vou correlacionar com a temperatura externa, e aí eu vou associar com o que seja. Né? Eu posso ter, né, situações em que eu não tenho esses dados para estabelecer meu indicador disponíveis. Então, ao avaliar alternativas, implanta a solução, sempre associado o indicador a um procedimento. Né? Eu preciso de um procedimento para definir, calcular os indicadores? Sim. Eu preciso saber o que eu estou medindo, qual a periodicidade, que instrumento eu vou fazer, quem é responsável, né, pela obtenção dos dados, quem é que vai calcular um indicador, quem é que vai verificar o resultado, quem é que vai comparar com a série histórica. Tudo isso é um procedimento que precisa ser criado, senão o indicador fica um número largado lá, sem maiores utilidades. E reportar, que é uma atividade também que presente em toda literatura, todo o material relacionado a sistemas de gestão, eu tenho que reportar, eu tenho que comunicar. Não adianta, eu sou o gerente de produção aqui de uma pequena metalúrgica, eu tenho esses indicadores e eu guardo só para mim. Não. Eu tenho que comunicar com o meu chefe, com o dono da empresa, saber como é que as coisas estão indo. Eu tenho que reportar para o pessoal da operação. Puxa, operação, ó, esse mês melhorou, parabéns, o que aconteceu aí? Não, a gente reavaliou aqui a pressão de operação, a gente aguardava 5 minutos para dar partida no Flamengo, agora a gente está aguardando só 4, não sei. Né? Parabéns, operação, melhorou os resultados. Manutenção, puxa, manutenção, piorou aqui, o que houve? Não, teve equipamento que quebrou, a gente demorou aqui 2 meses para conseguir um novo eixo, um novo mancal aqui para o equipamento, teve que ser importado, aí teve greve não sei aonde, na alfândega. Né, isso tudo é o quê? A importância de se reportar o desempenho energético, no nosso caso aqui, energético, dentro da organização. E falando em reportar, né, vem, né, agora bem diretamente falando sobre um padrão, né, padrão de um sistema de gestão da energia. Né, padrão, padrão. Isso aqui não está errado, não. São 2 padrões mesmo, para chamar bem a atenção. Desde o início deste milênio, né, foi publicado e sendo disseminado uma série de normas, nós simplificamos para a primeira, né, para a mãe das normas, digamos assim, dessa série, ISO 50001. Né? E aqui são notícias, né, são algumas imagens, aqui em 2015, Tribunal de Contas do Estado, se eu não me engano, do Mato Grosso, ganha certificação ISO 50001 pela redução do consumo de energia. Aí eu deixo aí para a Amanda, para a Federal, a gente marca um outro dia falando só sobre a norma 50001. Essa notícia está errada, porque você não ganha certificação porque reduziu o consumo de energia. Você ganha uma certificação 50001 porque você implanta um sistema de gestão de energia, né, em conformidade com os requisitos da norma. Então, essa é uma notícia legal, porque mostra um órgão público preocupado com isso, porém, na essência, a notícia está incorreta. Mas vamos ao que interessa. Aí temos aqui uma notícia, se não me engano, isso aqui é do México, tá? É um paper do México, que relaciona custos energéticos com o meio ambiente. É uma ligação direta, acabamos aí uma COP, discussão sobre combustíveis fósseis, também não vamos puxar esse fio, mas chama a atenção que como um sistema de gestão de energia também impacta a pegada, né, influencia os impactos ambientais da operação de uma indústria. Esse aqui é também uma imagem de um guia para a implementação, né, de 50.001 na indústria do petróleo.
ou seja, a indústria do petróleo, que é poluidora, é inimiga da humanidade, etc., etc., está preocupada com isso? Está muito preocupada com isso. E como é que ela está buscando resolver? Implantando um sistema de gestão. E por que é conveniente se trabalhar com um padrão, se buscar uma metodologia padrão, uma norma? Né? Adotar uma metodologia desenvolvida com a contribuição de profissionais de diferentes países. Então, não é, o Aragão aqui sabe muito, vai escrever sozinho uma norma. Não, teve um trabalho danado envolvendo gente de mais de 20 países para publicar a primeira versão da norma, que já foi revisada. Unifica critérios, requisitos e terminologia. Tá? Então, o que é relevante para o Antônio pode não ser relevante para o Raimundo. Na medida que eu tenho uma norma padronizada, todos passam a falar, né, a mesma linguagem. É uma referência internacional, então a indústria do José aqui é parte de um grupo multinacional com sede na Tchecoslováquia, todos podem falar a mesma linguagem e se comparar, se usarem uma mesma norma de referência. E, principalmente, formaliza processos, informações e resultados. Esta é uma questão importante. Tá? A norma, ao definir requisitos, tá, define o que deve ser feito e que isso seja devidamente documentado. A gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho. Tá? Alguns princípios, né, embutidos nessa norma, a NBR, a BNT, né, NBR ISO 50001. O primeiro deles, isso é muito importante, é que a organização, ou seja, o dono do negócio, define a abrangência do sistema de gestão e atividades relacionadas. Então, a norma obriga que eu faça implante de sistema de gestão que atinja toda a fábrica? Não, eu posso ter um sistema de gestão atingindo uma parte do processo, se a organização entender que isso é relevante. Então, a organização define o alcance do sistema de gestão e o que vai ser feito. Né? A norma define os requisitos. Uma questão importante é a tal da informação documentada. Quem aí trabalha em empresas ou dá consultoria, enfim, contra as normas de sistema de gestão, qualidade, riscos, 30 mil, né, se não me engano, saúde e segurança no trabalho, tudo é baseado em informação documentada. Então, você define um procedimento, tem que documentar isso. Você estabelece um indicador, tem que documentar isso. Você apura o indicador, tem que documentar isso, e por aí vai. Isto quer dizer mais burocracia? Sim. Isso é ruim? Não. Eu hoje aqui estou batendo cabeça, porque a geladeira lá de casa, né, quebrou uma dobradiça lá. Aí liguei para a assistência técnica, ela, qual é o modelo da sua geladeira? Eu não sei. Por quê? Porque eu não guardei a nota fiscal. A geladeira tem 7 anos, né? Já venceu garantia. Tá? Simplesmente descartei. Olha a falta que faz a informação documentada. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou pagar para o cara ir lá na minha casa para ver qual é o modelo da geladeira, para ver se tem a dobradiça. Se eu tivesse essa informação documentada, eu já passaria uma geladeira modelo ABCX 430, ela vai dizer assim, olha, eu tenho essa dobradiça, ela custa tanto mais a mão de obra, ela já me dá o orçamento por telefone. Agora eu tenho que esperar um dia até para o técnico ir lá em casa para ver, por falta de informação documentada. A burocracia, que a gente chama de burocracia, às vezes é importante. Tá? E também a norma, né, vou chamar a atenção aqui, com integração do outro sistema de gestão ISO. Então, quem já tem 14.001 implantado, 9.001, 30.001, consegue implantar um sistema 50.001 mais facilmente, que vai aproveitar boa parte, né, do trabalho, dos procedimentos, para um sistema de gestão de energia. Algumas questões, né, e aí a questão é pergunta. A ISO, a 50.000 só pode ser usada em grandes empresas? Não. Ela foi desenhada, concebida, exatamente para servir organizações de qualquer tipo, tamanho ou finalidade. Tá? Então, pode ser para a indústria, sim, pode ser para prédio público, sim, a gente viu lá o exemplo do PCE, pode ser para comércio, sim, pode ser para serviço, sim, por aí vai. Deve cobrir todas as operações? Não. Comentei no slide anterior, a organização define a abrangência do sistema de gestão. Eu preciso contratar uma empresa externa para emitir um certificado? Não. A maioria das normas de gestão ISO é permitida a autodeclaração de conformidade. Então, eu posso emitir um
certificado dizendo que eu estou em conformidade com a ISO 50001, minha empresa aqui, a Anima. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu assumo o risco de minha credibilidade estar em jogo. O que é mais conveniente? Eu vou contratar uma empresa externa de auditoria, tem várias aí, renomadas, e um certificado dessa empresa, de um terceiro, né, confere maior credibilidade, maior confiança de que o meu sistema de gestão está de fato adequado à norma. E aqui a questão da burocracia, né, que eu acabei de comentar. Na medida em que boa parte das ações, né, para conformidade a 50.001 exigem informação documentada, isso aparenta ser burocracia? Isso é ruim? Não. E um detalhe também, que as normas evoluíram ao longo das últimas décadas, e eu não preciso ter papel. Eu posso ter minha documentação em e-mail eletrônico, posso botar na nuvem, posso compartilhar, e por aí vai. Né? Reduz um pouquinho a burocracia. Esse slide aqui é para ilustrar, né, o processo de melhoria contínua na definição e obtenção dos indicadores. Né? Lembra desta figurinha aqui, que vem lá do DOE, do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Esta figurinha meio que está transcrita, ou foi redesenhada, no caso aqui, para a avaliação, né, e mensuração do desempenho energético da organização. Tá? Também não vamos ler todos os quadrinhos, isso fica aí para outra oportunidade, mas o que é importante? E essa aqui, essa figura, desculpa, não vem da 50.001, vem da 50.006, se eu não me engano, que é uma norma auxiliar à implantação do sistema de gestão. Mas o que ela reforça? A tal da melhoria contínua, o tal do PDCA, que está ilustrado aqui na figurinha do DOI. Tá, então, nossos indicadores, nós buscaremos a melhoria do desempenho energético, que é um conceito um pouquinho mais amplo, mais estendido do que simplesmente a eficiência energética. Então, isso deve ser construído, trabalhado, exercido, praticado, buscando sempre melhoria contínua. Isso é gestão. E aqui alguns dos aspectos, né, que devem ser observados. Né? Então, nós temos desde o compromisso da organização, né, por mais libertário, mais bonito, empolgante que seja lá o operador do chão de fábrica, um dia acordar e decidir, vamos fazer gestão energética lá onde eu trabalho, é preciso compromisso lá de cima para que essa gestão seja efetiva, seja de verdade. Isso envolve recursos humanos, né? Eu preciso treinar pessoal, eu preciso capacitar, qualificar. Isso envolve aquisições, eu tenho que comprar equipamentos eficientes, eu tenho que testar os equipamentos, eu tenho que certificar que meus equipamentos são de fato eficientes, eu tenho que observar requisitos da legislação, eu tenho que considerar, né, aspectos de operação, de manutenção, eu tenho que preservar e incentivar a liderança, né, no meu contexto da organização, essa liderança orientada à gestão energética, né? Eu tenho que trabalhar meus projetos para que eles busquem maior eficiência, eu tenho que comunicar exatamente o que está acontecendo, meus resultados, eu tenho que avaliar como é que está a, a, a evolução do desempenho energético desta minha organização e por aí vai. Isso aqui é só uma ilustraçãozinha aí com múltiplos. Não sejam hexágonos perfeitos, uma célula de uma colmeia, mas mostra o quanto é abrangente a visão dessa norma de 50.001. Né? E assim, legal, bacana, interessante essa questão da padronização, observar isso, comunicar com outros países, mas eventualmente eu posso implantar um sistema de gestão e não observar alguns dos requisitos. Eu posso deixar de lado, por exemplo, treinamento de pessoal. Tá? Pode. Você só não vai ser, digamos assim, isso vai acabar com a possibilidade de reconhecimento do. Vai inviabilizar a obtenção de um certificado, né, de conformidade com a ISO. Certo? Então, só um minutinho, gente, aqui, que é uma pequena emergência.
Desculpa, gente. Acho que deve ser algo importante. Enquanto isso, eu queria pedir para vocês, não se querem deixar suas perguntas ali para quando o Raimundo terminar. Esse é um assunto bem diferente do que a gente vem estudando, trabalhando, conversando ao longo desses workshops aqui, né? Geralmente a gente estava ali mais focado na área de energia e agora a gente parte um pouco para essa área bastante industrial. Alguém tem alguma pergunta com relação aos outros temas, outras coisas? O Raimundo voltou. Desculpa, pessoal. Voltou. Boa tarde. Uma emergência aqui, uma configuração aqui que eu não tinha liberado para o pessoal participar aqui de um evento nosso. Desculpem. Mas vamos lá. Posso voltar aqui, Amanda? Claro, Já estamos acabando aqui. sem pressa. São duas últimas mensagens. Tá? Uma, né, quem trabalha com qualidade, tá? Esse é o Deming, foi um americano que foi ensinar qualidade japonesa, e ele é autor de uma frase que já foi atribuída a trocentas outras pessoas, aí, que não se gerencia o que não se mede. Né? Isso já foi atribuído ao cara que era da GE, então, esqueci o nome dele agora, mas o que o Deming, né, colocou? Que não se gerencia o que não se mede o que não se define o que não se entende, né? E não há sucesso no que não se gerencia. Ele não sei nem o quanto bem me conhecer de energia, essa fala dele é para gestão de processo, de produção. E cai como uma luva para o que nós estamos conversando aqui hoje. Tá? E uma última, né, é também, por que é importante nós pensarmos uma norma, seguirmos um padrão, adotarmos um modelo? Tá? É porque a roda já existe. Né? Se a gente pensar em cada vez que for trabalhar, começar um processo, querer fazer análise de alguma coisa, melhorar alguma coisa, desenhar, inventar uma roda nova, a gente vai estar perdendo tempo, a gente vai estar desperdiçando recursos. Tá? Então é essa a mensagem, que a roda já existe, não tente reinventar, tente melhorar. Que é a nossa proposta de gestão, sempre buscando, né, melhoria, sempre partindo do princípio de que a gente consegue sempre melhorar aquilo que nós estamos fazendo, incluindo o desempenho energético de uma organização. Tá bom? Eu passei 5 minutinhos do tempo, Amanda, peço minhas desculpas. Estão aqui meus contatos, o site da empresa, e meu e-mail, quem quiser, fico à disposição depois de hoje, para trocar experiência, compartilhar material, enfim, é sempre um prazer para mim estar conversando sobre esse tema com colegas, né, profissionais espalhados por outros lugares. Muito bom, Raimundo. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu estava entretendo eles aqui enquanto você estava. Eu ouvi aqui, desculpe. E mencionei, não, né, que isso vem bem diferente do que a gente estava conversando nos outros jobs. Mas eu tenho uma pergunta para você que é, quando a gente pensa em processos e tudo mais, quando a gente olha para uma indústria muito grande, fica bem claro que essas indústrias, elas, né, seguem avisos e tudo mais.
Mas e as indústrias menorzinhas, empresas de 20, 50 funcionários? Você acha que o que você trouxe, o que você vê realmente acontece? Ou fica um pouco no campo das ideias e eles ficam aí tentando reinventar a roda só porque esse conhecimento não chegou para essa indústria pequena? Excelente pergunta. O meu entendimento e a vivência nossa aqui é que vale para qualquer tamanho de organização, vale inclusive para sua casa. Esse princípio, primeiro você tem que saber o que está fazendo, definir o plano de ação, melhorar, acompanhar, vale para casa também. Né? Não sei se você é responsável pelo lugar Sim, onde você mora, mas você começa a observar assim, puxa, eu estou gastando muito, o que eu posso fazer? É a geladeira, como é que eu melhoro a operação da geladeira? Vou reduzir o termostato à noite, tá, temperatura de operação adequada, né? Vou dar aquela bronca, não sei se você tem filho, vou dar bronca lá em Amandinha, que deixa a porta da geladeira aberta, que bota tá, comida quente na geladeira, e por aí vai. O que vale legal. para a sua casa, vale para uma pequena indústria, vale para uma refinaria de petróleo, uma siderúrgica. O conceito é o mesmo, o princípio é o mesmo. O professor Denis perguntou: você poderia falar um pouco sobre cogeração, se ainda vale a pena, tendo visto a geração de energia a partir de fontes renováveis? Olha, é fazer conta, professor Denis, né? Então, assim, cogeração, conceitualmente, é algo muito interessante, sem dúvida alguma. Em termos termodinâmicos, é algo lindo, maravilhoso, mas tem que fazer conta para ver se vale a pena ou não. Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos uma onda de cogerações aí na década de 80 e por aí vai, que meio que acalmou por conta do preço do gás. O gás natural, né, é um problema muito mal resolvido no Brasil, em termos de tarifação, já a partir desde sempre. Né? Quando você pensa em cogeração, aproveitando, por exemplo, eu tenho aqui uma indústria que tem um forno, dá um chute aqui, uma indústria cerâmica. Eu tenho um forno aqui, será que eu posso fazer uma cogeração para aproveitar o calor da chaminé do forno, para pré-aquecer alguma coisa e, eventualmente, eu acionar uma máquina de ar-condicionado para absorção? Totalmente. Será que eu posso recuperar calor para aquecer água? Um hotel, né? Um hotel é um caso também bem interessante para consideração. Tem demanda térmica, tem calor, tem demanda térmica frio, tem necessidade de eletricidade, mais ou menos um acompanha o outro, né? Em função da ocupação, do horário de ocupação. Isso pode ser relevante, sem dúvida. Agora, é botar na ponta do lápis e calcular. A gente pena muito. A maior dificuldade, na minha visão, é econômica, não é técnica. Não sei se eu respondi sua pergunta, você. Acho que sim, ele disse obrigado. Não por isso. Infelizmente ou felizmente, a resposta do engenheiro quase sempre depende, né? É a resposta do consultor. Né? A famosa resposta Essa do é a consultor. resposta do consultor. É, o professor Alexandro também perguntou: na implementação da ISO 50001, os KPIs, os indicadores de desempenho, são definidos pela própria organização ou existem alguns indicadores que são padrão? Isso emenda um pouquinho na minha ideia de pergunta, que era exatamente com relação a isso, se são conhecidos esses indicadores, essas medidas, ou se as empresas às vezes dão uma pirada, entendeu? Não. Quem conhece. Mais uma vez, eu faço sempre a comparação da 50.001 com as outras normas de gestão ISO, ABNT. A norma não é um manual, é um conjunto de requisitos. Então, na norma vai aparecer coisa assim: a organização deve definir os indicadores de desempenho energético conforme sua necessidade. Ponto. Então, ela não vai além disso. Então, ela não diz assim, obrigatoriamente, no mínimo, tem que ser os seguintes indicadores: consumo total, consumo específico, consumo por temperatura externa. Ela passa longe disso. Tá? Então, quem define os indicadores é a própria organização. Isso é bom, isso é ruim. Seria mais prático, né, se já tivesse pelo menos algum conjunto de indicadores mínimos a serem estabelecidos. Não tendo isso, né, esse seria o lado prático, porém isso dá espaço para que a organização defina aqueles que são de, de interesses específicos para ela.
né? Como eu brinquei lá o caso, quantas vezes o Chiquinho abre a porta, não interessa. Agora, quantas vezes, né? Qual a quantidade de energia contida por tonelada de produto ou por hora de trabalho, isso pode ser relevante, né, pensando em indústria. Uhum. Perfeito. O Mário Sérgio abriu a câmera. O senhor quer fazer alguma pergunta? Ou aquele? Acho. Sim. Tá. O professor Roberto mandou um abraço, lembranças de treinamento em 2017, Petrobras aí no Rio de Janeiro. O Aragão é figurinha carimbada sempre, né? A idade. Aí tá. Mais alguma pergunta, professora? Algo que eu perdi? Sobre a oferta devido às gerações complementares, como fica a motivação para realizar eficiência energética para as empresas? Olha, eu vi, eu já desisti de acompanhar as questões estruturais, digamos assim, já há algum tempo. Eu fui 4 anos da EPE, a gente não era, nosso dia a dia era fazer isso, eu já mudei um pouquinho, já mais de 15 anos que eu saí de lá, eu olho mais a ponta, né, o consumidor. O foco do meu trabalho está aqui no consumidor. E eu vi que está em votação aí a regulamentação, que o Alckmin até que vai aprovar, né, que o presidente está viajando, que aí vetou alguns itens, mas aí vai remunerar aquele curtailment, né, excesso de geração. Eu digo o seguinte, eu não vejo nenhum cenário em que a energia vai ficar mais barata. Ponto. Minha visão é muito... Não é esse governo, não. É histórico, é da humanidade isso. Sempre vai ter energia cada vez mais cara. E a gente tem energia cada vez mais cara, nós temos competidores cada vez mais próximos, então acho que a necessidade por eficiência energética vai continuar sendo crescente. Tá? Cabe muito, e tem umas questões que são curiosas, né? Aqui no Brasil, vou contar um exemplo aqui. Meu irmão tem uma pequena fábrica, né, de produtos de borracha para indústria de petróleo, e volta e meia a gente conversa, né? Pô, já a minha caldeira deu isso, meu Bambori, lá, que é um equipamento lá para misturar borracha, queimou, troquei, né? A gente, sempre possível, tento ajudar, né? Ele para gastar menos. Aí, 5 anos atrás, ele me liga assim, porra, brincando, né? Tirando onda. Olha só, pô, você é um canastrão, porque você fala, né? Cara, eu tenho aqui uma oferta para entrar no Mercado Livre, vai economizar 30% com energia. Aí, numa canetada, ele economiza 30% do custo com eletricidade. Né? Eu vou dizer que ele está errado, que não, ele deveria manter. Não, óbvio que não. Está lá brigando para sobreviver. Mas o fato é que a gente tem às vezes, assim, alguns eventos que acabam desestimulando a nossa eficiência pura. Por exemplo, redução de tarifa, ou uma redução no preço da contratação da energia, como foi o caso dele. Né? Mas isso inviabiliza? Não, só vai ficar mais difícil e a gente sabe também, não é nenhuma. Também eu sou brasileiro também, assim, o brasileiro, o empresário brasileiro, nem todos são devidamente preparados para a gestão. Né? Eu sou um engenheiro, eu passo, sei lá, 80% do meu tempo fazendo administração, 20% fazendo engenharia, né? E reconheço que se eu tivesse feito administração de empresas, ia ser muito mais rentável, teria sido, né, do que ter feito engenharia para a minha condição, né, de microempresário. Mas eu acho, tentando responder, Roberto, eu acho que independente, vai ter isso, vai ter agora acesso ao Mercado Livre, baixa tensão, vai ter não sei o quê, vai ter, sempre o preço da energia vai evoluir ao longo do tempo, vai crescer. Né? E isso acho que é o maior estímulo que pode haver para não, também não desmerecendo as questões ambientais, segurança energética, nada disso, mas para o empresário, né, que é a nossa conversa aqui hoje, para a indústria, sempre vai ter que buscar menor custo com energia. E eficiência tradicional e a gestão energética também, né, tem essa premissa, né, de melhoria contínua, melhoria continuada. E tangenciando um pouco o que você disse sobre o empresário não é preparado e tudo mais, considerando que a maioria das pessoas aqui
nessa live é professor, como que você acha que as instituições podem preparar o profissional para o futuro? Claro, a maioria das pessoas aqui são professores do ensino técnico e da graduação em engenharia. Então, a gente vê muitos engenheiros que, com o passar do tempo, se encaminham para cargo de gestão e tem muita pouca gestão, né? Ao longo da faculdade, no técnico mesmo, nem se fala. Eles nem ouvem falar essa palavra. Então, como que você acha que isso poderia ser melhor explorado? Assim, eu sou muito, Amanda, assim, a minha perspectiva sempre assim, tem que ser a combinação do interesse do indivíduo com a superestrutura, digamos. Então, no meu caso, eu me formei em 91, engenharia mecânica. Eu tive 52 matérias, se não me engano, eu cursei na universidade. Eu tive duas. Uma que chamava-se Economia e Finanças, que a gente via macroeconomia. Então, sou engenheiro, estou discutindo lá produto interno bruto, renda nacional, completamente desnecessário. E uma matéria que chamava-se Administração, que a gente via lá alguns tópicos de gestão. Então, 51 em 50, 2% do meu curso, menos de 2% do meu curso foi voltado à gestão. Então, acho que, sim, sem dúvida, a organização, Federal de Santa Catarina, Escola Técnica, o que seja, né, tem que oferecer, disponibilizar essas cadeiras, cursos, eventos como esse aqui, por exemplo, né, para a comunidade, né, e, ao mesmo tempo, o profissional, seja ele ainda estudante ou já formado, tem que buscar, né, também essa melhoria contínua. A gente falou tanto aqui de melhoria contínua do desempenho energético, melhoria contínua no conhecimento também é parte do jogo. E é lógico, eu não vou formar um estudante de nível técnico, um técnico preocupado em derivativos, opções lá de moedas virtuais, não, mas ele começar entendendo contabilidade empresarial já ajuda um bocado. Aí ele avança, vira, né, sai do técnico operador, vira supervisor. Aí ele começa a trabalhar com orçamento, né, com finança corporativa, análise de viabilidade, né, de investimento e por aí vai. Eu acho que tem que ser a combinação deles. Eu não gosto muito de uma visão assim, não, a culpa é da universidade, do Ministério da Educação, que não obriga o aluno a estudar, não. Acho que tem que ser as duas coisas, tem que caminhar juntas. Tem que ter uma percepção, mudança de percepção do indivíduo, né, e o apoio da superestrutura, da macroestrutura de formação. Que bom, porque esse é um dos motivos desse conjunto, né, de webinários que a GZ, o próprio Ministério da Educação e a BDD está patrocinado aqui para a gente fazer também para esses professores. Todo webinário fala a mesma coisa, que é para plantar uma sementinha ali para eles começarem a trazer isso para os próximos alunos deles, né, como se fosse um curso de reciclagem, vamos chamar assim. Tenho certeza que muitos conceitos de tudo que a gente já falou aqui, professores com muito mais experiência do que eu já viram isso muitas vezes. Mas às vezes a gente esquece. No dia a dia, a gente está ali pensando no cálculo, na física, no aluno que tem que passar, e a gente esquece que no final esse aluno vai ser um profissional. E ele vai estar dentro da indústria. Então, ter essa visão um pouco mais sistêmica de como tudo funciona, saber o que é uma ISO. Eu, particularmente na graduação, não sabia o que era uma ISO. Eu sabia tudo, eu trabalhei na indústria. E era algo muito sério nas empresas que eu trabalhava, que elas queriam, né? Ter essa certificações e tudo mais. E isso acaba, às vezes, não sendo passado para o aluno. Se o aluno não tem essa vivência no trabalho, aí ele não vai escutar isso. O Roberto, desculpa, mas o Roberto complementa aqui de gestão de projetos, não só gestão de projetos, Roberto, mas gestão de processos também. É uma coisa que é interessante, eu fiz MBA de gerenciamento de projetos em 2000 e pouquinho, 2003, eu acho. Estava começando essa febre, né, essa febre também não é nada pejorativo, mas estava começando essa disseminação, né, de gestão de projetos, e você não tem gerenciamento de processo. É o gerenciamento de rotina, que é um livro que está em algum lugar aqui da prateleira, do professor Falcone. Eu me lembro, eu era estudante ainda, eu estudava lá na Bahia, o professor Falcone foi dar uma palestra lá na Bahia, eu corri para poder assistir, tenho ainda, não, uma idolatria pelo Falcone, e foi fundamental para entender isso, gente, é gestão, é conhecimento, tem regra para isso, tem técnica para isso. E fica muito também, isso
algo que não é muito bom do brasileiro também, da média, é acreditar muito no feeling, né, na impressão. Não, sei fazer isso. Não, né? Gente, tem técnica para isso, tem manual para isso, tem controle estatístico. O Deming, né, aquele senhor que eu botei a figura, tem aqui um conjunto aqui, acho que são 9 livros dele, que é gerenciamento de processo somente. Pura e simplesmente processo. Né? Então, gerenciar projeto fundamental, gerenciar processos, rotina, fundamental também. Faz falta. E faz falta isso, e faz falta o interesse, e faz falta isso estar disponível nos currículos de formação, nossos técnicos. Então, a gente espera que os professores que estejam aqui estejam cientes de pelo menos uma vez, caso nunca tivessem ouvido falar sobre isso, agora ouviram. Cara, como vocês já ouviram falar, e mais uma vez, podem contar comigo, vamos fazer aqui uma conversa informal, como é que a gente monta um curso sobre isso, o que a gente discute. Né? A questão hoje, também, Amanda, você está aí bem mais novinha, né? Quando eu estudei, me formei, a gente não tinha acesso a muita informação. A gente via, sei lá, num livro, uma citação de um artigo, e nunca ia ter acesso a esse artigo. Hoje eu entro aqui no YouTube, dou um Google lá, gerenciamento de projetos, ou ISO 50001, vão aparecer lá 40 mil vídeos, a gente refina, a gente tem acesso hoje à informação. É muito mais fácil do que no passado. Tá? Então, não é desculpa. A gente tem que trabalhar esses dois lados, a necessidade e o interesse, né, para fazer com que aconteça nesse casamento, para as coisas evoluírem. Perfeito, a gente já está encerrando o nosso tempo. Você gostaria de dar umas palavras, mas... Não, só mais uma vez agradecer, sempre um prazer estar conversando. Como eu falei, prometo que vou dar uma olhada lá nos outros vídeos, com certeza vai ter muita coisa útil, e fico aqui à disposição para continuarmos essa conversa. Perfeito, Aragão. Então, novamente, eu queria muito agradecer ao Ministério de Educação, a GIZ e a BGD, e Fofoca UFSC, né, que toda semana a gente está aqui, toda semana não, desculpa, cada 15 dias a gente está aqui trazendo assuntos bem interessantes para você, e convidarem vocês para o nosso próximo encontro, que é próximo e último, tá, deste ano, que é no dia 9/12, tecnologia de geração de energia eólica offshore e onshore. Então, um assunto aí totalmente diferente do que a gente conversou hoje. Espero todos vocês lá. Obrigada, Dragão, de novo. Não por isso, gente. Boa tarde a todos, sucesso, e vamos em frente. Vamos melhorar. Tchau, tchau.